Oi, o santo de hoje é Santo Antão, pai do monarquismo cristão. Santo Antão, ele viveu durante 100 anos. Ele nasceu no Egito em 251 e faleceu em 356. E durante toda a sua vida ele viveu uma vida em santidade. Ele viveu sempre numa qualidade de vida cristã, de uma vida santa que só Cristo podia dar a ele, E com 20 anos, então, ele perdeu seus pais, ele ficou órfão, Ele tinha uma irmã também, mas o seu pai deixou para ele, muitos bens materiais, mas o principal bem que ele deixou a eles, foi uma educação cristã. E Santo Antão, ele se sentiu chamado através de uma proclamação de uma palavra, que Jesus convidava, um jovem rico a deixar tudo e seguir Jesus, viver uma vida, em santidade, viver, realmente mudar de vida, radicalmente. E ele vendeu todos os seus bens, Claro que ele garantiu a educação da sua irmã, Tanto que a sua irmã depois, ela também entrou para uma vida religiosa, E aí, então, Santo Antão, ele sempre estava buscando, sempre, passo a passo, buscando a santidade, buscando fazer sempre a vontade de Deus. E aí, então, o Espírito Santo sempre estava iluminando os seus passos, para que ele vivesse, como um eremita. E ele, sabendo que naquela região tinha pessoas que eram dedicadas à leitura, ele procurou aprender também com elas, a ler, a meditar e a aprender a orar também, E assim ele foi crescendo cada vez mais em santidade, mas também em fama, porque ele se sentiu chamado a viver num lugar totalmente isolado, porque muitas pessoas não iam lá, era um cemitério, e as pessoas diziam que tinham almas que andavam por lá, e aí sim que as pessoas não iam muito lá, Mas ele não acreditava nessas coisas, e então ele decidiu viver naquele lugar. E quando ele foi para lá, ele viu que não eram almas, mas sim serpentes. Então as pessoas não se aproximavam muito de lá por conta disso. E aí então ele construiu muros lá, qual ele viveu lá dentro, E as pessoas ajudavam muito ele. Elas davam comida por cima dos muros para ele e nem bem que em troca, mas ele ajudava e aconselhava elas, em que elas precisavam. E aí, então ele foi crescendo em idade, viveu 100 anos, mas ele foi crescendo, na sabedoria e na graça de Deus também. E vivendo sempre com muita alegria, Tanto que quando as pessoas iam naquele lugar procurar ele, as pessoas diziam que a pessoa que encontrasse uma pessoa alegre, sorridente, espontânea, aquele era Santo Antão. E ele tornou-se abate, pai, exemplo para toda a vida religiosa, exemplo de castidade, de obediência e de pobreza. Com esse grande exemplo que possamos seguir os mesmos passos que ele, E pedimos, Santo Antão, rogai por nós. Nasci pro céu, olhe mais longe.